Hoje a gente vai receber uma galera aqui em casa e a gente resolveu fazer um prato legal para eles. Um prato que supostamente é o prato mais difícil do mundo. Será que é verdade? Será que esse prato realmente é o mais difícil do mundo? É isso que nós vamos fazer hoje e você vai acompanhar todo esse jantar até a hora de a gente servir o jantar. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar esse filé, porque nós vamos fazer um filé Wellington. Primeira coisa que eu vou fazer, eu já limpei aqui o meu filé mignon e eu vou cortar ele no meio. Por que eu vou cortar ele no meio? Porque a minha panela não cabe todo esse filé aqui, senão eu faria um único filé Wellington. Então eu vou cortar ele aqui para que ele caiba na minha panela. Cortei ele no meio, eu vou temperar com sal, pimenta do reino e selar esse mignon na panela. Aí você vai acompanhando aqui quais são os passos para fazer um bom filé Wellington, um filé Wellington perfeito. Então vamos lá. Sal. Tempera bem com sal de todos os lados e deixa ele pegando o sabor aqui um pouquinho, aproximadamente 5 minutos, para que o sal penetre em todo esse filé e o miolo não fique sem sal, beleza? Então essa é a primeira etapa que eu vou fazer. Tempera bem com sal e pimenta do reino. Deixa aqui de 5 a 10 minutos pegando tempero. E daí a gente vai selar esse mignon. Outra coisa que eu fiz aqui, ó, eu tô deixando as pontas dele, o filé Wellington, se eu fosse fazer ele perfeito para servir profissionalmente, eu deixaria só o miolo. Eu tiraria essa ponta aqui e essa ponta aqui também. Mas eu quero aproveitar ao máximo esse filé Wellington. Afinal, quando eu monto ele na massa folhada, essas pontas aqui geralmente fica muita massa e pouca carne. Então eu vou deixar essas aparas aqui para comer depois, esquentar para eu comer amanhã, enfim, do jeito que a gente escolher comer esse filé. E essa parte aqui é a parte da cabeça do filé que eu vou usar também e vou fazer um Wellington também com esse pedaço aqui. Porque eu quero aproveitar o mignon inteiro. E olha só, estou colocando bastante sal para ele penetrar bem. Aproveito que escorreu aqui, ó. E deu. Pimenta do reino. E daí vamos para a panela. E agora a gente vai deixar esse filé aqui descansar por 5 minutos para o sal penetrar bem e daí vamos selar ele na panela. E agora o próximo passo é o seguinte, panela. Aqui você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse mignon, porque é aqui que a gente vai determinar o ponto dele. Então a primeira técnica é a seguinte, panela bem quente, tem que estar bastante quente. Você bota a mão aqui, você tem que sentir esse calor de longe. Vou colocar um pouquinho fio de azeite de oliva, um fio, 2 fios então. Untar bem esse fundo dessa panela. E ela tem que estar bem quente. Então se você tem um fogão a gás, fogo bem alto. Olha só como é que ele já começa a subir a fumaça. E é exatamente isso que a gente precisa. Ó. Vai fazer bagunça mesmo, mas isso aqui é muito importante. Deixar quente. Porque se a gente selar ele por muito tempo aqui, o que vai acontecer? Ele vai passar do ponto. E não é isso que a gente quer. A gente não quer que ele passe do ponto aqui, porque ele ainda vai para o forno e vai ficar aproximadamente mais 30 minutos. Então aqui tem que ser jogo rápido. E enquanto isso, a gente coloca também manteiga. A manteiga já vai derretendo e já vai trazer suculência e sabor. Qual que é a intenção aqui ao selar esse filé? É trazer a reação de Maillard para quando a gente comer ele dentro da massa, a gente sinta todo esse sabor. Então vai ficar incrível. Vamos selar ele de todos os lados.
mantendo o fogo bem forte. Se for necessário, você sela um por vez. Então, é basicamente isso. A gente sela para fazer esse douradinho, para fazer essa reação de Maillard, e daí a gente tira e coloca numa forma. É rápido esse processo aqui, não precisa demorar muito, porque se a gente passa demais aqui, depois a gente não vai conseguir dar o ponto. Então, sela a outra parte, vai ser ainda mais rápido porque ele é menor, mais fino, então a gente sela, deixa descansar e vamos para o próximo passo. Deixa esfriar esse mignon, vamos passar a mostarda e enrolar no filme. Agora a etapa aqui é o seguinte, eu vou pegar e vou passar mostarda, de preferência uma mostarda de melhor qualidade. Quanto melhor a qualidade, melhor ele vai ficar. Passa a mostarda nele inteiro e vou enrolar no filme, no plástico filme. Então, acompanhe aí. E agora é só repetir o processo em todos que você for fazer, no caso, nos 3 que eu estou fazendo. E depois de terminar todos esses, de enrolar todos eles, é muito interessante e importante colocar na geladeira por pelo menos 2 horas, para a gente seguir com o processo. Para limpar cogumelo é muito simples. Pega um papel, tira o excesso de terra. Não pode lavar cogumelo. Ele é uma esponja e ele absorve todos os líquidos. Próximo passo aqui, eu estou cortando esse cogumelo aqui, vou processar ele, deixar ele bem batido e daí vou desidratar ele na panela. Vou selar com um pouquinho de manteiga, cebola e desidratar esse cogumelo para ele tirar toda a água dele, para ele não soltar líquido na nossa massa folhada, simples. Uma das coisas que a gente vai fazer agora para proteger ainda mais a massa folhada é panqueca. O que você está fazendo? Já coloquei a frigideira para aquecer, vou untar com um pouquinho de azeite de oliva ou de manteiga e aí já fiz a receita aqui de panqueca normal. Coloquei 2 ovos, coloquei meia xícara de água ou leite, você pode pôr, um pouquinho de sal e aí vai colocando farinha até dar ponto nela de panqueca mesmo. A gente não quer que ela fique muito grossa, porque ela tem que ficar quase invisível ali dentro do filé, né? Exato. É só para ela proteger e segurar a umidade. Camada protetora. Se você está com dúvida, aqui embaixo na descrição tem a receita da panqueca. Minha especialidade na adolescência era fazer panquecas. Eu não. Não. Perdi esse dom. Me dá uma espátula. Um pão duro? É. Na faculdade a gente aprendeu a chamar isso aqui de pão duro. Tem muita gente que acha estranho a gente chamar isso de pão duro, mas pão duro porque ele realmente não deixa nada para trás, né? Foi isso que eu aprendi, pelo menos. Processo o cogumelo e daí a gente vai levar ele para a panela para desidratar. Bem simples essa etapa aqui. Manteiga, cebola, sua cebola, cogumelo, até ele desidratar e virar mais ou menos uma pasta.
Tem que tirar toda a água desse cogumelo. Delícia. Panqueca pronta e o cogumelo tem que virar uma pasta, assim, ó. Quando você começar a cozinhar, ele vai subir água, bastante água. Aí ele vai virar essa pasta aqui, ó. Beleza? Tem que tirar o excesso de água para ele não soltar líquido na massa folhada e não estragar nosso Wellington. Agora é o seguinte, filme, a gente vai colocar as panquecas aqui do tamanho que vai dar o filé. Então, 2 panquecas aqui já vai cobrir o filé. Nó, essa aqui tá bonita. E daí a gente coloca alguma aqui. Olha só, forra bem aqui embaixo o fundo dela. Daí agora parma, presunto parma. Você pode colocar bacon também, se você preferir, tá? Ele tem o plástico e eu tô tentando tirar sem ele. Legal. Que bom. Parabéns. Olha só. Tira com o plástico, fica bem mais fácil. Cola ele ali no retinho. Vou colar. Daí depois você tira o plástico. Eu fiz tudo errado primeiro, daí ela foi lá consertar meu estrago. Então vamos lá. Tira a fatia. Devagarinho aqui. Se você tiver sorte em achar um parma que tenha esse plástico no meio e que tenha inteiro, vai ser mais fácil. Com o plástico mesmo, cola aqui de barriga para baixo. É, só usar o cérebro. E igual uma dupla face. E aí você puxa. Feito. O miserável é um gênio. Tem por aqui também? E agora a gente coloca o Agora a gente coloca a pasta cogumelo. de cogumelo. É pra eu pôr? Quer pôr? Bota, faço um, depois você faz outro. Beleza. Essa quantidade de parma aqui já é o suficiente para cobrir o nosso mignon. Agora a gente faz uma camada com a pasta. Não precisa ser muito grossa, pode ser Fininho assim. mais fininha, isso. Que é para ter um sabor equilibrado, não para a gente roubar todo o sabor com o cogumelo. O cogumelo tem um sabor característico, né? Isso aí, perfeito. Esse prato mais incrível que são tantas camadas que até é difícil pensar em acompanhamento, né? Porque já tem a massa folhada, tem o cogumelo, tem o presunto parma, tem a panqueca. Já tem carboidrato, proteína, vários elementos, né? Dá quase para comer só o filé sozinho. Nós vamos preparar o purê de batata e também a redução de vinho. Um clássico. E legumes, né? Legumes para acompanhar também. Nosso jantar para nossas visitas hoje vai ser um clássico. Olha só, faz uma camadinha ali e tá tudo certo. Agora vamos acelerar o processo aqui. Agora a gente tira esse filé daqui. É interessante passar o filme nessa etapa aqui também para formatar o filé, para já deixar ele no formato que a gente quer para fechar o nosso filé Wellington. Coloca aqui, olha só, aqui ele vai cobrir inteiro, dá pra ver que a gente vai dar a volta e ele vai fechar inteirinho o mignon. Cuida para não fechar o alumínio junto, o filme junto, né? Daí a gente dá voltas. Beleza. Essa parte aqui a gente ajusta. Você pode cortar uma pontinha e botar ela para dentro, uma dentro da outra. E a gente vai fechar isso aqui com o filme ainda. E agora a gente, mesmo processo, enrola, formata ele e deixa mais uma meia hora, pelo menos, na geladeira. Quem inventou essa receita estava bem entediado, né?
Quem inventou essa receita, eu acho que não tava muito... Não tinha muito o que fazer, né? Ajusta aqui. Agora a gente dá uma apertada para formatar. E faz isso em todos eles. Depois, a próxima etapa é colocar a massa folhada e levar para assar. E enquanto acontece o processo, a gente vai organizando a cozinha. As batatas já estão cozidas aqui para poder fazer o purê de batata que vai acompanhar. As saladas já estão prontas, a gente vai selar uns legumes também depois. Mas o principal é o que a gente vai fazer agora, que é enrolar o filé Wellington na massa folhada. Vou colocar um plástico, vou abrir ele um pouquinho mais. E é muito importante comprar uma massa de boa qualidade para que o filé Wellington fique com boa qualidade. Aqui eu estou abrindo um pouco essa massa para ela ficar um pouco mais fina e não ficar tão grossa quando a gente assar ela, até porque ela cresce um pouco no forno, é claro. E eu vou deixar o processo inteiro aqui agora para você ver como que eu fiz para enrolar, para você poder fazer aí. E depois de enrolar o filé, ajustar ele ali, apertar bem, você também pode decorar com mais massa folhada em cima, fazer as decorações que você preferir. Passa a gema e leva para assar a 180 graus por aproximadamente 30-32 minutos, daí ele vai dar o ponto perfeito. É claro que tudo depende do seu forno. E o purê de batata, você cozinha ele e passa na peneira. A casca não vai passar pela peneira, só o miolo e vai ficar bem fino. Aí você finaliza conforme você preferir. Sal, pimenta do reino, manteiga, creme de leite, conforme você gosta de fazer o seu purê de batatas. Pode usar. Eu já tava pensando que eu ia ter que comer a parte do Guilherme. Tava feliz. Feliz da vida. Eu dou graças a Deus por eu conhecer o Ricardo. Ele pegou umas vibes de gostar de cozinhar, sabe? E daí eu falo, graças a Deus. Aí a influência aí, ó, viu? Boa influência, viu?